Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Esta semana, 3 meses após a aprovação no Congresso Nacional e em apenas 17 dias após a liberação do crédito emergencial para as micro e pequenas empresas pelos bancos públicos, o nosso PRONAMP, o dinheiro já acabou. É verdade. Depois que o governo flexibilizou as condições para a captação de créditos pelo PRONAMP, as empresas correram para obter os recursos necessários para sobreviver a essa crise sem precedentes na história do nosso país. O valor disponibilizado inicialmente para essa linha de crédito emergencial, que era na ordem de 3,7 bilhões de reais, foi pouco, não deu nem para largada. E o governo teve que ampliar esse limite. No início desta semana, o Ministério da Economia ampliou o teto do PRONAMP em quase 3 bilhões de reais e o marco ficou em 6,9 bilhões de reais e já foi atingido no meio da tarde desta quinta-feira, dia 9 de julho, quando as operações do PRONAMP foram paralisadas por falta de recursos. Essa corrida ao crédito emergencial é uma demonstração do quanto as empresas estão necessitando desses recursos para se manterem vivas, operando seus negócios, gerando emprego e fazendo a economia girar no nosso país. Nesses 17 dias, desde o início da liberação do PRONAMP, mais de 120 mil empresas fizeram o cadastro para obter esse crédito emergencial. Somente a metade, ou seja, 60 mil empresas, foram atendidas até que as operações foram encerradas. Meu apelo é para que o governo dobre mais uma vez o teto do PRONAMP e também aumente o valor das linhas de crédito do Fundo de Aval para as micro e pequenas empresas, o FAMP, que emprestaram 1,8 bilhão de reais durante a pandemia. Assim como também amplie todas as linhas de crédito do BNDES para o fomento da economia, flexibilizando as regras para todas as empresas do setor produtivo. Isso porque as grandes empresas, que também geram muitos empregos e são fundamentais para a economia do Brasil, também estão com dificuldades para ter acesso ao crédito emergencial. O governo precisa fazer com que os recursos que estão parados nos fundos, nos bancos e nas reservas de capital, que são do povo brasileiro, passem a circular na economia de maneira mais rápida. Só assim vamos conseguir ajudar as pessoas e as empresas nesse momento de crise e também a recuperar a economia brasileira. Uma demonstração de que colocar dinheiro na mão das pessoas e das empresas é a melhor coisa a ajudar a recuperação da economia é que 122 bilhões de reais de auxílio emergencial já distribuídos pelo governo na mão das pessoas resultaram num crescimento de 14% no comércio varejista em maio sobre abril. No setor do vestuário, esse crescimento foi de até 100%. A previsão é que até setembro sejam injetados na economia, só com o auxílio emergencial pago às pessoas, mais de 255 bilhões de reais. Isso é equivalente a 3,5% do PIB nacional. Se esse dinheiro for direto para o consumo e se as empresas também obtiverem o crédito emergencial, tudo indica que a recessão poderá ser menor e que a recuperação da economia pode ser mais rápida do que as previsões que nós estamos vendo no dia a dia. Mas ainda existe uma quantidade enorme de empresas e negócios para serem atendidas. O número de desempregados e de empresas fechando as portas ainda é crescente. Precisamos frear essa situação para evitar uma tragédia econômica e o caos social no Brasil. Os recursos liberados até agora já melhoraram a expectativa de redução do PIB para
o trimestre de abril, maio, junho, que era de 11%. Agora já se fala em uma redução de 8% nas previsões mais otimistas. Ou seja, o cenário não é bom, mas tudo indica que o auxílio emergencial às pessoas e às empresas está começando a funcionar e, se for ampliado, terá um impacto ainda mais positivo na economia do país. Por isso que defendo a manutenção do auxílio emergencial como uma política de Estado, como um programa permanente de renda mínima, para além da pandemia. E também defendo a ampliação do auxílio emergencial às empresas, com o aumento do teto do Pronampe e melhores condições nas linhas de crédito do BNDES. Eu tenho colocado sempre, felizmente o Brasil tem reservas. Esses recursos pertencem ao povo brasileiro e precisam ser usados em situações de crise como essa que nós estamos vivendo. A verdade é que o fim da crise só virá com o controle total da Covid-19, com o controle do vírus ou com uma vacina para que nós possamos vencer essa doença. Mesmo assim, a crise pode se agravar no pós-pandemia, caso não tomemos as medidas necessárias para ajudar as pessoas e as empresas para a manutenção do emprego e da geração de renda. O momento é de união e solidariedade e precisamos usar todos os recursos necessários para salvar vidas e evitar um colapso na nossa economia. Um grande abraço a todos.